Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá, pela nossa web TV, aqui no www.hojemais.com.br/Maringá. Sempre um prazer ter você aqui comigo e toda terça-feira é dia de livre pensar aqui no Hoje Mais Maringá, seu espaço de reflexão para entender um pouco melhor o que é essa selva chamada política brasileira. E comigo sempre nessa empreitada, o professor sociólogo Joel Cavalcante. Muito boa noite, meu caro. Boa noite, Vitor Faria, aos nossos ouvintes, telespectadores do Hoje Mais Maringá. E hoje um tema aí que mobilizou o final de semana, não é, Vitor? Rapaz, falar pra você que dá até um troço de falar disso daí, porque é algo muito, muito particular, muito diferente. Acho que inédito, talvez, na política nacional, que é o Instituto da Graça concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado que havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Eu queria começar perguntando, afinal de contas, que tá todo mundo falando, o que é essa graça? Seria, talvez, como diria David Foster Wallace, a graça infinita? Pois é, muita gente se debateu com esse termo, né, graça, né? Parece uma graça mesmo, né? Porque é tão inusitado, Vitor, é tão incomum, né? Haja vista que nenhum presidente utilizou esse expediente depois da Constituição de 88, né, nenhum usou esse ferramental aí jurídico, e de fato ele gera toda essa confusão, até mesmo porque, Vitor, juridicamente ele é muito genérico, essa graça. Hoje mesmo eu li uma reportagem da origem, do pressuposto dessa graça, inclusive no jornal Gazeta do Povo, que é um jornal declaradamente conservador, e ele diz que essa graça tem origem lá na época medieval, ou seja, na época dos reis, na época monárquica, em que o rei, sobre o desígnio divino, né? Naquela época do feudalismo, o rei era ordenado divinamente para aquela sociedade da época, dominada pelo feudalismo, pelo senhor feudal, pela nobreza e pelas igrejas, e ele dava o desígnio, ele tinha esse poder ordenatório para perdoar ou não alguém. Ou seja, dá para a gente ver aí, Vitor, que é totalmente incompatível com o modelo republicano assentado na distribuição dos poderes que nós já falamos aqui algumas vezes, né? Então, o que a gente falava aqui antes de iniciar, que é uma lei totalmente, uma lei, não digo que é uma lei, mas um arremedo jurídico, a gente nem sabe como nominar, que é totalmente incompatível e anacrônico com a nossa Constituição e com o Estado Democrático de Direito. Eu acho que é importante também a gente ponderar que não há ilegalidade na ação, embora seja questionável. Eu vou colocar dessa forma, é um duplo padrão moral, porque o presidente se fala contrário aos indultos de fim de ano, esse tipo de coisa, né? Enfim, bandido bom é bandido solto? Pois é, Vitor. Inclusive o Bolsonaro já deu reiteradas declarações se colocando totalmente contrário a qualquer tipo de indulto. Inclusive ele usou esse artifício na campanha de 2018, jogando até esse terror na população, dizendo que se o Haddad fosse eleito, ele daria um indulto para o Lula, que até então estava preso, e todo ano, no final do ano, que ele tem a possibilidade de dar esse indulto para pessoas, para presidiários com bom comportamento, ele fala, tem uma fala inclusive ríspida, contrária a isso, mas agora o indulto convém, não é, Vitor? Na verdade, essa graça aí, ela tem um elemento bem interessante, que ela está trabalhando com a perspectiva de estar... e até essa prerrogativa, Vitor, antes da gente explanar melhor, é prerrogativa constitucional? Sim, é uma prerrogativa legal do presidente, apesar de toda a esquizofrenia desse conceito jurídico, ele é previsto constitucionalmente, mas ele é razoável, Vitor. É isso que nós estávamos falando. Por quê? Uma prática muito importante que o governo sempre abre mão é quando a lei, a Constituição, ela é conveniente, vamos acioná-la. Quando ela não é, né, ela é postergada, vilipendiada. Só para a gente ter um exemplo, o Bolsonaro está dando uma graça para um deputado que atentou contra a democracia, né, para um deputado que ameaçou ministros do STF. Ou seja, nós podemos criticá-los, criticar o ministro do STF, ver os seus posicionamentos favoráveis, que gostamos ou não, mas ela ameaçou, inclusive, a integridade física dessas pessoas. Então, o que a gente coloca para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, é o seguinte: tá, é legal, mas é razoável? Eu até citava um exemplo aqui, Vitor, há pouco. Claro que é uma alegoria, claro que não se encaixa ao direito, mas trazendo para a área pedagógica, docente, da minha área, enquanto professor, é o seguinte, Vitor, pense na seguinte situação. Tem um aluno problemático ali em sala de aula e ele acaba agredindo um colega seu. Ao agredir o colega, o professor imediatamente o manda para a direção.
Chega na direção, esse diretor é muito amigo do pai desse aluno infrator, desse aluno que agrediu seu colega. E ele vai lá e escreve uma carta para o professor absolvendo esse estudante. Não, ele vai voltar para a sala de aula e eu vou dar um perdão, uma graça para ele. Ou seja, Vitor, o diretor vai ser a instância máxima ali. Ele vai ter até o poder legal para fazer isso. Mas é razoável, né, Vitor? É ético isso? Né? Se é tão incomum, por que nenhum outro presidente usou essa graça que tanto vem gerando esse debate jurídico, ético, político? Eu ouvi certa vez uma frase, veja só, do Reinaldo Azevedo, achei uma frase muito interessante. Aos amigos, tudo, menos a lei. Aos inimigos, nada, nem a lei. Então, o padrão que você usa para a questão de quem vai usar esse tipo de indulto, um duplo padrão, eu diria, é algo muito, muito particular. Acho que seria fácil para a gente, professor, nesse momento, a gente falar de um cabo de guerra do executivo com o judiciário. Então você tem a questão do... Na verdade, aqui você tem 3 poderes, né? Você tem um deputado, que é do legislativo, que foi condenado pelo judiciário e que recebe um perdão do executivo, do presidente da República. A gente vê um cabo de guerra, a gente vê ministros do STF se articulando, discutindo para ver se há coesão para alguma decisão nesse sentido. Você tem nesse cabo de guerra, o poder executivo pelo presidente Jair Bolsonaro puxando com força o cabo para um lado, citando inclusive a questão das Forças Armadas. E daí você tem, eu não sei, parece que tá frio no discurso, no debate, que devia ser talvez, esse sim, um moderador nesse sentido, o poder legislativo, né, o Senado e também a Câmara dos Deputados. Numa briga como essa, é saudável para o sistema republicano que o parlamento se esquive, talvez, das discussões, puxe sardinha para um lado alguns, sardinha para o lado para outro? Qual que é o papel do parlamento nesse sentido? Esse ponto é bem central, que hoje eu estava lendo sobre isso. O Congresso está com articulação de referendar essa ação do Bolsonaro. Porque o Congresso, ali, a Câmara dos Deputados, especialmente a Câmara dos Deputados, o Bolsonaro tem na mão por conta do Centrão. Já o Senado, que nós discutimos aqui, é uma casa mais revisora, ele tem uma maior independência. O senador e chefe da casa, presidente da casa, Rodrigo Pacheco, já está aventando já a possibilidade de discutir essa graça, esse indulto pessoal que nenhum presidente está trabalhando. Vão falar que é casuísmo, mas enfim, isso é tão incomum que já está gerando essa discussão legislativa. Mas o que eu gostaria de atentar, Vitor, e você coloca, que o que está em questão não é o Daniel da Silveira, Bolsonaro não está preocupado com ele, mas é um álibi perfeito para ele, há 5 meses da eleição, criar a tempestade perfeita que ele quer. Ele quer exatamente esse caos. Por quê, Vitor? Não é o Daniel da Silveira. Quando ele toma essa atitude, ele aposta ali, ele joga para a torcida, sobretudo para o seu eleitorado mais radicalizado, para aqueles 20, 25% que é extremamente inflamado. Sem dúvida, Bolsonaro está jogando para mobilizar esse eleitorado, provavelmente pensando numa suposta derrota eleitoral, porque, vejamos, Vitor, ele dá um lance de xadrez muito importante aí, o Bolsonaro. Ele é muito estrategista, porque se caso o STF queira caçar essa graça, vai ficar de fato, né, conflagrado para uma narrativa de que, olha só, está interferindo de fato no poder. Tá interferindo, o STF está interferindo nas ações do Executivo. E nós sabemos que esse governo, ao longo desses 3, quase 4 anos, né, Vitor, teve embates seríssimos com o STF. Desde a pandemia, quando isso se intensificou, aquela questão que era competência de quem, não me deixam governar. Não nos esqueçamos do 7 de setembro do ano passado, as manifestações puxadas pelo eleitorado bolsonarista, que visava basicamente o fechamento do STF, né? Retorno de AI-5, que é uma das pautas que o Daniel Silveira acabou incorrendo. Então a gente tem que ver esse lance de dados. Você falou no outro episódio que política tem método. E o Bolsonaro está usando esse método porque quanto mais ele tensionar essa corda, melhor para ele será, sobretudo para uma narrativa que ele vem levantando cada vez maior, que é a questão da urna, né? Sobre a questão da possível
da não auditoria das urnas, né? A urna não é editável, a urna não é confiável. E como ele sabe que ele está atrás nas pesquisas, embora tenha crescido com certa robustez pelo pacote de bondades e uma série de expedientes, ele tenta inflamar e jogar com o caos, né, Vitor? Jogar com o caos, o quanto pior, melhor, que esse foi o modus operandi e a prática que trouxe o Bolsonaro até aqui. E não sei se você percebeu, tempos atrás ele estava com um discurso mais paz e amor, sobretudo depois que o Ciro Nogueira chegou ali próximo dele, ele estava com um discurso mais assim polido, estava até mais escalado, comedido. Mas esse não é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não consegue ficar muito tempo assim, ele agora aproveitou esse álibi da Daniel Silveira para esticar de fato essa corda e criar um clima de tensão entre os poderes. E daí me vem uma outra questão na cabeça, professor. A gente tem então esse embate que toma os noticiários, um embate bastante considerável, eu diria, entre o poder judiciário e o poder executivo. E a gente está num ano de eleição. Como que a gente pode avaliar a postura de quem vem de oposição nesse sentido, né? Então a gente vê uma outra manifestação do Moro, a gente vê uma outra... Mas assim, nada que se escala muito no discurso e no debate público do que seria oposição. Em situações como essa, porque para alguns juristas dizem que foi excessivo a questão da pena do Daniel Silveira, outros dizem que não foi excessivo, foi justo. De qualquer forma, como a gente disse, legal, moral, duvidoso, né? Então, assim, não dá pra falar que não tá jogando, como ele mesmo gosta de falar, isso me irrita de um tanto, mas eu vou repetir, jogando dentro das 4 linhas da Constituição. Puta baboseira, cara, acho chato pra caramba quando começa a falar isso, porque a gente querendo colocar isso no imaginário popular, estou jogando conforme a Constituição. E assim, jogar pela Constituição, mesmo pelos obscurantismos, isso acaba sendo prejudicial, diria, para o sistema democrático. Isso atrelado com discursos fortes contra a confiança da eleição, começa a ficar perigoso. Só que eu não vejo um debate acentuado da dita terceira via ou do opositor principal, né? Você vê um tweet aqui, um comentário acolá, isso não é ruim também? Por parte da oposição e da terceira via? Com certeza, eles agora tentam se colocar como centro democrático, né? Mas como o Ciro Gomes colocou muito bem, são todas viúvas do bolsonarismo. Tem que se dar nome aos bois, né? Todos eles eram ex-apoiadores até pouco tempo atrás. Dória, Simone Tebet fica ali em cima do muro, mas ela também ela apoiou o Bolsonaro. Eduardo Leite, declaradamente, né? Até gerou uma repercussão, que ele, enquanto homossexual, né? Que é uma pauta que o Bolsonaro sempre atacou, ele declarou. Então, eu não vejo essa terceira via como uma via, de fato, genuína. Eles são apenas, como que eu posso dizer, discípulos do Bolsonaro arrependidos ou que queiram almejar o poder e dali mesmo é que não vem. Como diz o Barão de Tararé, tem uma frase, né? De onde menos se espera, dali mesmo é que não vai sair nada. E da oposição você vê algum movimento, alguma articulação, mas eu reafirmo, Vitor, foi um checkmate, pelo menos nesse momento, do Bolsonaro em relação, ele deu um entrave constitucional ali, que é muito difícil, saber que ele armou uma cama de gato jurídica para ver se pega ali a oposição e o próprio STF para ter a narrativa perfeita. Mas, Vitor, o que me preocupa nesse cenário é de fato a questão da democracia. Não sei se você percebeu nas últimas semanas, reiteradas declarações do alto comando das Forças Armadas vem endossando essas posturas. Na semana retrasada, nós tivemos aqueles áudios, né, recuperados do período da ditadura do Supremo Tribunal Militar, onde você tinha muitos relatos ali de generais, capitães, né, capitões que não referendavam aquele tipo de discussão, aquele tipo de prática. Então, inclusive, a Miriam Leitão, né, ela foi xingada por isso e tudo mais, ela sofreu no período da ditadura militar, e daí foi lá o ministro do Supremo Tribunal Militar e falou que isso não estragou a Páscoa de ninguém. Veja bem, Páscoa fala de tortura, né? Fala de um Jesus torturado, e aquilo não tinha comovido nada, que era para desgastar as Forças Armadas. Outra declaração preocupante foi hoje do chefe da Defesa, ministro da Defesa também, Paulo Nogueira, que ele falou que o Barroso ontem deu uma declaração muito infeliz quando ele disse... Barroso foi a um evento ontem e falou que é muito preocupante se as Forças Armadas estiverem se misturando no processo eleitoral. E em resposta a isso, o Paulo Nogueira
que é o ministro aí da Defesa, falou que o Barroso fez uma ofensa grave e, além disso, ele foi extremamente responsável com a declaração dele. Para finalizar ainda hoje, o Bolsonaro reafirmou que o indulto será cumprido e que ele não vai cumprir o marco temporal caso ele tenha um revés na Corte Suprema. Ou seja, parece que está se avançando um movimento muito esquisito que atenta muito contra a democracia. Eu não sei se as pessoas estão percebendo a gravidade desse cenário. Eu acho que é importante a gente frisar também um dos aspectos que o senhor disse ali, são os dissidentes do bolsonarismo. Eu acho que a gente tem daí, talvez, podemos colocar a alcunha de... enfim, eu não sei nem que adjetivo que cabe para comentários do tipo ali desses militares, né? Eu acho que os militares eles têm um papel importantíssimo para o Brasil, mas a partir do momento que quer se misturar com a parte, que é algo que aconteceu muito com a parte política, eu acho que assim, juiz, militar, enfim, não dá para ficar muito se misturando com política, juiz, promotor, enfim, num jogo saudável, né? Tudo bem, um advogado, alguma coisa, mas para quem já passou por outras instituições de Estado, muito complicado. Eu queria agora, dentro desse cenário, entender um pouco melhor como que funciona essa tensão, né? Quer dizer, se o Supremo Tribunal tensiona demais e daí depois o Bolsonaro tensiona demais, quem que sai mais prejudicado nesse cabo de guerra? Quem que sai se por um lado você tem uma eleição nesse ano, né? Será que essa questão do STF mais uma vez vira pauta de ataque para o Bolsonaro como uma ferramenta de defesa, ou vão dar razão para o Supremo Tribunal Federal? Que do ponto de vista político e sabendo-se que o Supremo Tribunal Federal ele não tem não deve ser algo político, mas tem influência política, o que se arranha mais nesse sentido, o político ou a instituição? Vitor, daí que tá. Essa é uma questão bem problemática, porque o Bolsonaro tenta trazer o STF para a arena política, né? E ele tenta trazer para a arena dessa selva que você sempre coloca. E quando coloca isso em evidência, isso torna-se muito problemático no ano eleitoral, né? Que você está aí na anteporta, digamos, né? Se avizinhando esse período de você desacreditar todo um sistema. Bolsonaro já declarou com todas as palavras, quando teve a invasão do Capitólio, na eleição americana, quando o Donald Trump perdeu para o Biden e inflamou muitos dos seus correligionários ali a invadirem o Capitólio, e o Bolsonaro falou com todas as letras: se a urna não for da modalidade que eu quero, vai acontecer isso também. Então acho que essas questões estão sendo muito ventiladas, né? E uma coisa que me preocupa é bem essa ideia de aquele livro que nós já comentamos aqui, como as democracias morrem. As democracias hoje morrem não por golpes militares, né, quando chega um canhão de guerra aqui e declara um ditador automaticamente. A democracia morre dentro do plano da institucionalidade, quando você começa a utilizar recursos institucionais e até aparentemente legais para você começar a governar por decreto, né, para você desacreditar o sistema representativo, essa composição dos três poderes. Então me preocupa muito que o Bolsonaro se acha um imperador, um rei, né? Tanto é que a graça ela tem uma origem medieval, como nós falamos aqui. Ele desconhece, ou ele conhece e não quer cumprir, todo o ordenamento dos três poderes. E veja bem, muitas pessoas falam: mas ele se excedeu com o Daniel da Silveira, né? Não podia ter declarado 8 anos de prisão. Esse cara ameaçou fisicamente os ministros do STF, né? Se eu ameaçar o presidente aqui, não sei se vai ter alcance para isso, eu devo responder por isso, você também. Você à frente da rádio, à frente dos meios. Se eu ameaçar qualquer autoridade pública, eu estou cometendo um crime. Se eu aqui condecorar o AI-5, a ditadura militar, talvez não aconteça nada, porque eu não sei se vai ter alcance para isso, mas se eu tiver um alcance muito grande, e mesmo com alcance ou não, eu estou cometendo um crime. Mas a própria Constituição fala que promover atos antidemocráticos é crime. Exatamente. E eu vi a sentença condenatória da Daniel da Silveira, ela é totalmente embasada. Claro que uma sentença do STF não vai ser um arremedo, né? Então tem todos ali os dispositivos jurídicos. Você não pode atentar contra o regime vigente, né? Você não pode
querer... você pode criticar, mas você não pode atentar contra ele. Você não pode incentivar pessoas a invadirem o STF, a baterem nos caras. Veja, tem ministro ali que eu não gosto. Mas eu não acho que o Cássio Nunes deve ser espancado na rua. Eu não acho que a galera tem que entrar lá e espancar o cara. Cara, a gente vive no quê? Na barbárie? E se o STF não faz nada com uma declaração como essa, como fez com a Sara Geromini, a menina tava lá soltando fogos, né? Junto com um grupo dos 30, né? 300, olha, 10 vezes mais. Né? Espartanos. Os caras jogando fogos ali com touca de Ku Klux Klan, né? Com todos os signos e símbolos autoritários. O STF não vai dar uma resposta a isso? Daqui a um pouco, o que os caras querem, né? Como eu disse, repito, o STF não é uma instituição passível, blindada, né? De qualquer crítica. Mas se os caras não tomam a reação em relação a isso, né? Com a caneta da Constituição. O problema é que o Bolsonaro acha que a caneta dele tem mais tinta que a dos outros, né? Ele acha que ele é um imperador, aquela coisa de andar de cavalo, né? Que ele chega em Brasília, ele quer dar um decreto e governar dessa forma. Então, mesmo quem seja, pessoal, apoiador do Bolsonaro, se a gente se debruçar um pouquinho, sem nenhuma paixão ideológica, pela questão dos três poderes, ele está afrontando totalmente os três poderes desde que ele é presidente. E a ameaça que se faz hoje ao STF, né? É uma ameaça que se faz a todos nós, que é sempre aquela coisa de procurar um inimigo em comum. Ele nunca caminha para a pacificação do país. É sempre o nosso inimigo, é o STF, é a esquerda, por isso que eu não consigo governar, por isso que esse país está assim, eu sou o cara antissistema. É sempre o problema está em alguém que não é ele, né? Então as pessoas não observam isso e, enfim, até em tom de desabafo que é muito preocupante essa tensão nos poderes a essa altura do campeonato, Vitor. O pessoal, eu vi um comentário, não sei qual influenciador que colocou isso, mas falando que o Alexandre... Bom, para começar que lá naqueles fatídicos 7 de setembro, Bolsonaro sobe no trio elétrico, chama um ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha e acha que tudo vai ficar na mais plena paz. Já chamou de FDP, já. Isso também. Vamos colocar aqui a grosseria, né? E daí o rapaz me coloca... porque o Alexandre de Moraes levou o carrinho, daí apitou a falta, expulsou o cara e o Bolsonaro é o VAR. Na minha modesta visão, o Bolsonaro não deveria ser o VAR, mas ele tá se portando como um menino mimado que pega a bola porque o time tá perdendo o jogo. E por pegar a bola ele fala, não, as regras são minhas, então vou dar induto aqui, vou falar o que eu quero, vou andar de Hot Wheels no Beto Carreiro, vou chegar de cavalo na Expo Londrina e tá tudo maravilhoso. Eu acho que a grande questão é se portar como um chefe de Estado. E, novamente, sinceramente, se tá na lei, ele não fez nada de errado. Eu concordo muito com o que o senhor diz quando fala que isso ele fez uma cama de gato, um nó jurídico. Então, assim, ele tá embasado. Que seja no crepúsculo da Constituição, mas ele tá embasado. Não tá errado. Se a partir de agora as pessoas acharem que tá errado, que se revise a Constituição dos motes como o parlamento e o ordenamento jurídico julga como pertinente, né? Como o justo, né? Eu não sei mais como é que a gente faz com essa política nacional. Tá ficando difícil de jogar. Tá ficando difícil e ficará muito mais, Vitor, nos próximos meses. Aí o nosso ouvinte, quem nos assiste, será uma eleição de teste de nervos mesmo para todo mundo, né? E a gente só espera, Vitor, que independente do resultado, a gente esteja no plano da civilidade e da democracia, né? Que a gente não tenha esse atentado aos poderes. Beleza, a gente pode falar, tá na Constituição isso aí, mas a Constituição só é acionada pelo Bolsonaro e pelo seu clã quando é conveniente, né? Ele, a todo momento, ele afronta essa Constituição. O cara saiu sem máscara durante toda a pandemia, contrariando todos os decretos municipais, até mesmo decretos federais. Ele contrariava decretos do Ministério da Saúde, né? E o Daniel da Silveira é um cara que atentou totalmente contra a Constituição e daí eles acionam um artigo ali empoeirado, um arremedo empoeirado para tentar trazer. Tá certo, faz parte do jogo, né, Vitor? Mas esse jogo tem que ser limpo, né? E me preocupa muito, que eu peço para que nós observemos, todas essas manifestações das Forças Armadas nos últimos dias, últimas semanas, dando uma sustentabilidade a ele e um sustentáculo. Coisa importante, gente. Você pode até não gostar do STF. Tem até uma expressão muito em voga, Vitor, que antigamente ninguém sabia o nome de um ministro do STF. Isso era bom.
né? Porque esse cargo você não tem que evidenciar os caras numa vitrine, seja para o bem, seja para o mal. Você corre o risco da vaidade do judiciário, que nós vimos aonde chegou, né? O juiz Moro e tantos outros, né, que se embriagaram com o poder, com essa possibilidade de alçarem, né, o poder ou a vida pública. Nem você não pode também achincalhar um cara, colocar ali um promotor, um juiz evidenciado, para que as pessoas vão lá na casa dele, vão lá perseguirem. Mas a frase, retomando aqui, era a seguinte: antigamente, até pouco tempo atrás, ninguém sabia o nome de um dos ministros do STF. Hoje a pessoa sabe da maioria deles e não sabe o nome de um jogador da seleção brasileira, né? Então parece que a gente mudou as prioridades. Isso revela a politização do brasileiro? Antes fosse, Vitor, nós temos uma politização ainda muito enviesada do brasileiro, né? As pessoas falam, o STF está extrapolando. Tá, mas aonde? Aonde que o STF extrapolou? E muitas vezes a pessoa não tem embasamento para dizer isso. Uma coisa que é recorrente, que me incomoda muito, que é inclusive bandeira nos protestos. O Supremo é o povo, porque o primeiro artigo da Constituição preconiza que todo o poder emana do povo. Mas eles só pegam essa parte do artigo, né? Todo o poder emana do povo mediante seus representantes eleitos, né? Você não vai lá o povo ir lá à força e mudar uma Constituição, invadir o STF. Você tem um sistema representativo, você tem um Congresso, você tem essa república com esses freios e contrapesos que nós já discutimos aqui, e falta muito essa leitura ao brasileiro para não se envenenar com essa arena aí que está muito, de fato, problematizada e, enfim, teremos eleições aí muito, muito problemáticas. Bom, entre um problema e outro, a gente segue levando aqui, entendendo os processos, os protocolos, o expediente político. Professor, muito obrigado e até a semana que vem para o Livre Pensar, para o espaço, que é o que o pessoal reflete aqui com a gente, xinga a gente, enfim, às vezes elogia, muitas vezes discorda, mas o importante não é concordar, o importante é refletir. O importante é isso, Vitor. O maior sintoma de capacidade e evolução intelectual é a gente poder discutir ou ouvir pessoas que não necessariamente concordam conosco, né? Eu acho que isso é a evolução do ser social, do ser humano, e que alguém nos escute e discorde ou concorde, essa é a ideia de um Livre Pensar. E até a próxima semana com talvez mais uma bomba da política nacional. Sempre tem bomba, é o que não falta por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like se você gostou desse conteúdo. Lembrando que todos os vídeos estão na nossa Web TV+, ali pelo portal de Mais Maringá. O link do portal está aqui nas descrições e os cards aqui em cima. Não sei se exatamente nesse momento, se antes ou depois, porque é muito difícil de colocar, eu ainda estou me adaptando a isso. Você vai poder ver os demais vídeos do Livre Pensar e também a nossa playlist completa. A gente se vê semana que vem. Graça infinita.